gente convidou para fazer a apresentação desse edital, representando toda a equipe que trabalhou diretamente nisso. A Adriana Boff, que é a nossa coordenadora de artes plásticas, depois vou passar para ela, junto com a Daniela Mazzilli, que é a coordenadora de cinema, para elas fazerem a apresentação desse edital. E a gente convidou aqui uma pessoa muito querida da gente, muito querida da área da cultura, e que trabalha de forma muito construtiva, não só para a cultura, mas em parceria com o município de Porto Alegre, que é a secretária do Estado da Cultura, que é a Beatriz Araújo, a Bia. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio aqui, Bia, e a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu vou ser muito breve aqui, já vou de imediato depois passar a palavra para o Luciano e para a equipe para fazer a apresentação e depois escutar as perguntas, escutar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse momento bastante difícil que todos nós estamos passando, não só em Porto Alegre, no estado, mas no mundo inteiro. E queria, enfim, dizer que esse aqui é um passo. A gente está descobrindo alternativas, na verdade, buscando e descobrindo algumas alternativas de apoiar partes da nossa sociedade que passam por mais dificuldade nesse momento. Essa semana se deve lançar um programa social que articula desde a ponta até repasses de renda mínima para a gente tentar que algumas pessoas em mais dificuldades superem com menos dificuldades esse momento. O governo federal tratando aí de pacotes de apoio e de auxílio, todos angustiados com esses pacotes, com a sua ampliação e com novas oportunidades para a gente superar esse momento, todos se perguntando até onde vai esse momento. Então, nesta busca de alternativas, a cultura nos apresenta aqui uma alternativa específica para o setor cultural, e acho que é um dos grandes desafios daqui para frente, ou não daqui, mas desde que surgiu a pandemia, é como a gente avançar em questões culturais, onde a relação entre o artista e aquele que absorve, aquele que consome o espetáculo, aquele que, enfim, tem a oportunidade de estar ali, como fazer essa nova relação de uma forma mais original ou diferente, sendo que hoje a gente está restrito com distanciamento a tecnologias aqui de vídeo, de áudio, enfim. Então, é um desafio que eu inicio aqui já dizendo perguntando de como vencer esse grande desafio. Mas acho que o primeiro desafio é esse momento da gente buscar se aproximar dessas pessoas, principalmente daqueles que normalmente não têm essa aproximação, não existem, Acho que a grande oportunidade para todos os governos, e para o governo municipal também, e para essa questão da cultura, é a gente poder mapear especificamente esses setores, área a área, pessoa a pessoa, e estender a mão nesse momento onde estão precisando, Mesmo aquelas pessoas que em algum momento passaram pelo poder público de forma invisível ou que nunca precisaram, do poder público, em todas as áreas. Aqui especificamente na área da cultura. Então, eu não vou me alongar muito, a gente veio aqui para falar do lançamento desse edital e já passo aí para o nosso secretário dar um spoilerzinho aqui, fazer um resumo aí, depois a gente passar para as nossas moças aí que vão fazer a apresentação do edital. Luciano. Luciano, teu microfone está desligado, Luciano. Sou eu. Agora sim. Está me ouvindo? Tá. Então, eu penso que nesse momento, o aqui, o agora, é realmente importante. Eu não estou falando isso da boca para fora, eu acredito que é uma das ações mais relevantes. Eu tenho aqui um felino que pensa que é um papagaio, e desculpe vocês aqui, é o Dingo, Dingo Alabarce. Ele não respeita nada. Então, eu dizia que é uma das ações, um dos momentos, para mim, como artista, como professor de teatro, como intelectual, mais relevantes da prefeitura, nesses quase 4 anos que eu acompanho o nosso dia a dia.
Por quê? Porque desde que começou a pandemia e seus reflexos, né, todos nós, de algum jeito, esse vírus se tapete dos nossos pés, em especial da ação cultural, do fazer cultural. No momento em que a gente se viu e aceitou imediatamente a ideia de que não podíamos ter aglomerações, as atividades artísticas que são prioritariamente público e plateia, ou seja, espetáculos que apresentando para multidões, para plateias, isso estava interdito. Todos nós da comunidade cultural entendemos isso. Agora, artistas, técnicos, o setor da cadeia produtiva da cultura, muito diferente de outras profissões, não tem carteira assinada, não tem um emprego fixo e, consequentemente, se não trabalha, não tem fonte de renda. Isso a gente pode entender e aceitar por uma semana, mês, mas já lá se vão 4 meses. E aí os retornos, prefeito, que a gente tinha na secretaria, de todos, toda a cadeia produtiva, não só artistas, e em especial daqueles mais humildes, os técnicos. Nós temos uma maneira muito carinhosa de nos referirmos a esse pessoal, que é a turma da graxa. Né? A turma da graxa está emitindo SOS desesperados na direção do poder público. Se a gente fizesse alguma coisa, porque eles não têm nenhuma fonte de renda. A gente começou há 4 meses uma campanha que eu sinceramente achei extraordinária e que continua ativa, que é a campanha das cestas básicas. Era aquela coisa imediata de época, não tinha como postergar, não é? As pessoas estavam com fome, estavam sem recursos para ir no supermercado e comprar os alimentos básicos para si, para a sua família. Isso continua. Essa distribuição de cestas básicas, a gente fez um mapeamento por áreas, né, junto com as associações das áreas, né, e, enfim, continua e é muito interessante ver a reação, a comoção que dá, e principalmente no olho das pessoas, o reconhecimento da presença do poder público. Mas mim, talvez pelo poder Michael, não é? Que é que nem o meu gato, que não tem limites para o Michael. Enfim, e aí começaram artistas, técnicos, associações, entidades de classe, nos olhar, né, Bia? Imagino que no Estado também, o Estado tomou suas precauções, suas ações, pedindo auxílio no momento auxílio, no momento em que eles não têm locais de apresentação, onde isso se reduziu praticamente a zero, e que, consequentemente, eles ficam impedidos de ganhar minimamente seu ganha-pão. Então, esse edital emergencial está no nome, né? Ele atende à emergência do momento, ele mostra uma postura da prefeitura de solidariedade, de compreensão e, principalmente, é uma tentativa de estar junto. Não é favor, é algo que nós elaboramos e, em seguida, vou passar para minhas duas assessoras que trabalharam muito. Então, o que eu quero dizer? Eu me orgulho de uma prefeitura que está junto com uma comunidade cultural carente e que não depende deles. Ninguém está dizendo assim, não vou trabalhar, não quero trabalhar. É que a gente não sabe. E tudo que está se desenhando no nosso horizonte talvez demore mais do que inicialmente se previa, se pensava.
Então, o edital emergencial, que vai contemplar pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas eu não quero entrar nessa especificidade, que já é a apresentação dos editais. Só queria dizer, prefeito, para ti, para todos, da minha profunda satisfação nesse momento de participar de um governo que lança um edital emergencial para os mais humildes, para os invisíveis, para aqueles que estão impedidos de trabalhar, não estão impedidos por uma determinação de A, B ou C, muito menos do poder público, estão impedidos por uma questão de saúde pública. Né? Só que lá se vão 4 meses. Como é que um pai de família fica 4 meses sem, sem receber? Então, é algo historicamente a ser registrado como solidário, como necessário, nada demagógico e, além de tudo, nós vamos pedir para aqueles que se candidatarem a deputados contrapartidas artísticas e culturais que poderão ser usadas não só pela Secretaria, mas por toda a Prefeitura, em projetos sociais, em ônibus, enfim, os recursos que a gente tiver da Prefeitura, como o nosso municipal, para chegar à população, em especial à população mais carente. E qualquer outra cultura hoje, nessa pandemia, de levar um pouco de leveza, de dar, assim, alento para pessoas sem alento, é fundamental, tem um papel muito relevante. Então, eu queria, ao encerrar a minha breve participação, dizer isso, da minha satisfação. Hoje não é um dia comum para mim, eu acho que a Secretaria da Cultura, com a bênção, o aval, a compreensão e a concordância, né, do nosso prefeito, está cumprindo um momento significativo, um momento de real importância. E só antes de passar a palavra para o prefeito de novo, queria registrar que quando artistas, técnicos e entidades pediram para falar, eles já sabiam que a prefeitura tem um secretário para assuntos da Covid, que é o Bruno Miragem, né? Eu queria registrar o meu profundo agradecimento ao Bruno, porque recebeu as pessoas, falou com as pessoas, os amparou, e é isso que eu acho que pessoas frágeis precisam, né? Quando são fragilizadas e vulneráveis, amparam. E o Bruno, e o Bruno foi muito bacana. Eu agradeço muito a ele. Assim como outros secretários que também estiveram juntos, entendendo, como a secretária Juliana, do Planejamento e Gestão, com a secretária da Fazenda, a Luciane, né, que foram assim, muito parceiras e Muito bem. ajudaram a desvendar todos os caminhos burocráticos. Vocês não imaginam como tem caminho burocrático para lançar um edital desses. Né? A gente precisa se benzer, precisa acreditar em Deus. E várias vezes eu disse, meu Deus, eu preciso que o senhor exista e que o senhor ajude. Não é? E, enfim, prefeito, é um presente para mim, eu lhe agradeço muito por ouvir, por confiar no que a equipe fez. E era isso. Obrigado a todos os colegas da Prefeitura, secretários em especial, que nos ajudaram a chegar nesse momento. Agora é isso. Luciano, obrigado. Luciano teve aí um momento aí que todos nós ficamos muito preocupados com o Luciano, e ele estava com uma pneumonia, né, Luciano? Terceira, Sim, a gente ficou muito assustado aí com o Luciano, que gosta muito de se fazer presente e de, enfim, participar de aglomerações, né, Luciano?
e que nesse momento ele estava impedido de se aglomerar, ainda acabou tendo o azar de pegar uma pneumonia. Vê se te cuida aí, hein, Luciano, tu é grupo de risco, hein? Eles já me mataram de Covid-19, prefeito. Me olhavam assim como se a gente tivesse morto. Mas eu disse que não é. E é devastador também, né? Mas, enfim, Verdade. vamos Bom te cuidar. ver bem aí, Luciano, bom te ver bem. Eu queria pedir, então, para a Adriana e para a Daniela, acho que tem uma apresentação, né, sobre o edital. Será que a gente consegue fazer que vocês façam, ou como vocês combinaram, fazer a apresentação ou em conjunto, ou uma de cada vez, mas eu queria escutar as duas aí e já ver também a apresentação para a gente ir direto à nossa pauta, que a gente vai conversar um pouco aqui e apresentar para a sociedade o que está sendo publicado. Eu acho que, só no que o Luciano falou, é importante reforçar, a gente não está procurando aqui abranger o todo, né? Até porque a pandemia é um grande desafio, a gente buscou, no primeiro momento, e aí localizar as pessoas, né? A gente teve uma solidariedade muito grande dos porto-alegrenses, a nossa campanha do agasalho já bateu o recorde do ano passado. O ano passado já foi uma soma de agasalhos maior do que todos os anos anteriores, foram 355 mil peças. Sexta-feira passada nós chegamos a 360 mil peças e a gente precisa e quer manter a credibilidade com os porto-alegrenses. Então, todas as doações elas são para organizações, para pessoas, para setores, tudo muito cadastrado, credenciado, organizado o caminho desde a entrada da doação até a entrega da doação, né? E esse trabalho a Secretaria da Cultura fez na área da cultura, buscando aquelas pessoas que eu sempre dizia nos primeiros 3 anos do governo, né? Luciano, a gente precisa levar essas pessoas que fazem cultura aos mais necessitados, aos mais vulneráveis, aos que não teriam acesso, né? A classe A não precisa da gente, essa busca a sua cultura, a sua atividade. Vamos chegar lá em quem não tem acesso. Agora é o contrário, agora a máquina pública precisa chegar a essas pessoas nesse primeiro momento e com esse edital a gente está tentando fazer, criar uma nova conjuntura e sempre tentando. Sabemos que estamos errando, mas estamos buscando aí o que é mais de novo, né, para tentar acertar e nos preparar para os próximos meses, né? Superar esses que já passaram e nos preparar para os próximos, que é buscar essas pessoas da cultura que precisam de apoio e com o trabalho remunerado dessas pessoas, continuar levando cultura nesse momento diferente aos mais necessitados. Então, por favor, vou parar de falar aí. Adriana, Daniela, está com vocês aí a apresentação. Perfeito, Luciano. A todos que estão nos escutando e nos assistindo agora, obrigada. É um grande orgulho da gente poder estar fazendo essa grande entrega para o setor cultural, bem como o Luciano pontuou, foi o primeiro a ter suas atividades paralisadas e o único que ainda não tem um prazo seguro de retomada, né? Nossa grande preocupação sempre foi em atender os trabalhadores da cultura, porque essas pessoas, elas têm famílias, elas movimentam a economia do município também, e elas estão nesse exato momento sem nenhuma possibilidade, nenhum incentivo para seguir com as suas atividades profissionais. Então, foi um Dani, tem grande um pequeno desafio. ruído aí, quando tu fala, tem um pequeno ruído, talvez seja no microfone, talvez seja bom tu tirar o microfone. Estão me ouvindo? Bem melhor agora. Ótimo. Então foi um grande desafio nosso, né, de montar um edital, né, que vão ser 2. Eu vou apresentar o edital destinado a pessoas físicas, que é destinado a todos os trabalhadores da cadeia econômica da cultura. Então a gente está falando de artistas, técnicos, produtores, a população em geral, que muitas vezes vê um conteúdo cultural, vê um artista no palco, muitas vezes não tem a dimensão da quantidade de pessoas que são necessárias para realizar aquela atividade. E que todas aquelas pessoas são trabalhadores e estão lá pagando suas contas, pagando seu aluguel, comprando. Então, assim, é uma cadeia muito grande, econômica, que gira em torno da cultura. Então, o nosso maior desafio era encontrar um formato que fosse capaz de atender toda essa cadeia. Então, tivemos aí um trabalho de reunião com entidades, ouvir os sindicatos, ouvir artistas, ouvir técnicos, para chegar no melhor desenho, nessa melhor entrega, né? Também lembrando que a população precisa de atividades culturais nesse momento de isolamento e de distanciamento, que também precisa
ter acesso a um show, ter acesso a um livro, e que tudo isso vai mudando a nossa experiência, que é, nesse exato momento, nova e diferente para todo mundo. E a cultura veio para nos unir nesse exato momento. Então, dentro do edital de pessoas físicas, a gente está contemplando, então, a cadeia de trabalhadores, que envolve artistas, técnicos e profissionais. A gente está trabalhando com as áreas, são 8 linguagens artísticas contempladas. Então, no meu caso, por exemplo, é cinema e audiovisual, artes plásticas, teatro, dança, circo, teatro-circo, música, artes populares e... Deixa eu ver se eu não esqueci mais alguma, porque são 8. Vocês estão enxergando o compartilhamento aí? Se puderem passar para a próxima lauda. Todo mundo está enxergando? Muito bem, estamos enxergando. Então, o próximo passo, por favor. Próxima página. Então, os editais que a gente está apresentando aqui, eles envolvem essas linguagens artísticas, então artes plásticas, artes populares, cinema, audiovisual, circo, dança, literatura, música e teatro. A gente está falando do caráter de premiação, que é bastante importante para os artistas, né? E para os técnicos, produtores, enfim, entenderem esse caráter, que é uma premiação, não é uma prestação de serviço. Essa premiação vai gerar uma contrapartida para os cidadãos de Porto Alegre, então, poderem ter um conteúdo cultural para ser fruído, então, pensando nessa questão do distanciamento, ou em atividades presenciais futuras, assim que as nossas atividades presenciais ou nos próprios municipais ou até mesmo dentro de algumas atividades voltadas para o social possam ocorrer. Próxima etapa, por favor, próximo slide. Então, esses são os 2 editais que a gente vai estar lançando, que é o de pessoas físicas e os jurídicas. Eu já comecei a falar um pouquinho do destinado às pessoas físicas. Próxima página. Mais uma. E aqui a gente vai estar falando um pouquinho da quantidade de propostas que vão estar sendo premiadas. A gente vai estar conseguindo atender 32 propostas de cada uma das linguagens e 28 dentro das artes populares, o que totaliza 252 atividades culturais, 252 profissionais atendidos por esse programa. São 252 famílias que vão estar também aí sendo atendidas, né, podendo realizar uma atividade profissional. Se puder passar a página, por favor. Então, o investimento do edital destinado a pessoas físicas, a gente está falando no investimento de 378 mil, são 252 propostas premiadas com o valor de R$ 1.500. Então, a gente acredita que nesse momento em que as atividades estão suspensas, essa vai ser uma grande ação para todos os trabalhadores da cultura do município de Porto Alegre. Quem vai poder concorrer nesse edital? Muitas pessoas devem estar se preocupando. Então, são pessoas físicas, são identificadas pelo CPF, sendo artistas, profissionais da cultura, que não possuam um vínculo empregatício, que são as pessoas que realmente não possuem carteira assinada, que não são contratados por empresas, que não sejam funcionários públicos, aposentados e pensionistas, que declarem uma renda mensal dos últimos 6 meses não superior a 3 salários mínimos. Então, o que a gente quer realmente com esse edital é atender as pessoas que estão dentro dessa vulnerabilidade, como bem o Luciano pontuou, que estão numa vulnerabilidade muito grande, muitos com dificuldade de pagar seus aluguéis, de realmente, assim, de estarem sendo atendidos agora nesse momento com o projeto das cestas básicas da Secretaria Municipal da Cultura, que residam em Porto Alegre e que atuem no setor cultural nos últimos 2 anos, né, apresentando o seu currículo. Então, a gente está realmente assim, um momento muito feliz para toda a equipe de poder estar levando esse edital para os artistas e profissionais da cultura de Porto Alegre nesse exato momento. Foi um trabalho bastante árduo de estruturar, né, pensar nesse atendimento de um número bacana de profissionais, então 252 pessoas que vão estar sendo atendidas. E próxima página, por favor.
Então, aqui a gente vai estar falando um pouquinho das contrapartidas, então vão poder ser contrapartidas virtuais, então as pessoas vão poder estar desenvolvendo atividades para serem fruídas na internet, então disponibilizando vídeos, livros, videoaulas, atividades que possam estar sendo feitas por toda a comunidade através da internet, e contrapartidas presenciais que vão ser combinadas com cada uma das coordenações, então que vão poder estar sendo apresentadas no Poa Drive-in Show, no ônibus linha de turismo, em projetos sociais, em próprios municipais da prefeitura. Então, aí vai vir a criatividade realmente desses artistas, desses profissionais, para elaborarem propostas que contemplem essas duas linhas, né? Então, vou passar a palavra para a Adri agora, para ela apresentar o próximo edital. E dúvidas, estamos aqui muito felizes de poder estar apresentando esse edital. Boa tarde a todos, obrigado, Dani. Boa tarde, Perfeito, Marquesan, secretário Luciano, secretária Beatriz. Bom, eu reitero que todos falavam, o momento hoje é de muita felicidade de poder estar lançando 2 editais, né? E a ideia desses 2 editais é que a gente tenha, assim, esse atendimento do artista, da pessoa física, né? E também a gente possa ajudar os espaços culturais, né? Que estão desde lá do início dessa pandemia fechados. A gente tem hoje uma série de espaços, né, que dependem do seu público, depende da visitação, né, do show, do espetáculo, né, mas a gente precisa ter essa circulação do público que a gente não tem hoje. Esses espaços, eles dependem disso, né? Então, por isso também essa preocupação com a cadeia, essa preocupação com a cadeia toda produtiva da cultura, né? O artista, o técnico, mas também o espaço, a produtora, o grupo artístico também, né? A gente tem hoje também um número grande de grupos de teatro, de dança, de músicos que trabalham em conjunto, de artistas também, artistas plásticos também, que trabalham, que têm seus ateliês e tal, e hoje estão todos impossibilitados aí de trabalhar, de oferecer os seus serviços e também de receber o seu público nos seus espaços, né? Então, é com muita felicidade que a gente apresenta aqui também esse segundo edital de pessoa jurídica. Se puder passar a lâmina, aí eu vou começar a apresentar ele aqui. Então, esse edital, ele é para pessoas identificadas, então, com CNPJ. Vão ser premiados aqui artistas, grupos artísticos e espaços culturais das mais diferentes linguagens. É importante isso, que os 2 editais, eles abrangem todas as linguagens, né? Então, aqui a gente vai estar atendendo as artes plásticas, artes populares, cinema e audiovisual, circo, dança, literatura, música, teatro, né? E espaços culturais. São 10 propostas para espaços culturais e 6 propostas para cada uma das áreas. Pode passar a lâmina. Então, serão premiados ao todo 58 propostas, sendo 48 delas destinadas a artistas e grupos artísticos, com um valor de R$3.000 cada, e outras 10 destinadas a espaços culturais, no valor de R$5.300 cada. O investimento neste edital está em R$197.000. Pode passar. Então, o que a gente está entendendo como pessoa jurídica, né? A gente trabalhou muito em como chegar e como definir essas pessoas que podem participar, né? Sempre com a preocupação dos que estão mais vulneráveis, dos que estão à mercê mesmo desse momento que a gente está vivendo. Então, a gente está considerando pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, identificados com o CNPJ ativo, que exerçam atividades na área cultural, né, pelo menos 2 anos na cidade de Porto Alegre, com KNAE finalístico artístico-cultural, com um faturamento de até 200 mil mês, e que estejam sediados no município de Porto Alegre. Pode passar. Bom, as contrapartidas, elas são muito próximas do que é o da pessoa física
também, né? Então, a gente vai estar ali atendendo todas as áreas. As contrapartidas vão desde aulas, exposições virtuais, depoimentos sobre vidas de artistas, né? Ou lives, shows, leituras dramáticas. A gente prevê aqui também a aquisição de acervo de audiovisual para o município. Enfim, tem várias atividades que vão estar, e todas as atividades, sejam elas virtuais, elas serão vinculadas nas páginas da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura, das coordenações que representam essas áreas, né? As contrapartidas nesse edital também poderão ser presenciais, claro que atendendo e vendo todas as recomendações que a gente vai estar vivendo aí em função dessa pandemia, do isolamento, né? Então, a gente vai poder trabalhar com contrapartidas no palco do Drive-In Show, no ônibus da linha turismo, nos projetos sociais da prefeitura e nos próprios municipais. Né? A gente pode pensar nos próprios municipais não só como local onde seja apresentado, mas como um local onde é gravado um espetáculo, onde é feita uma live, onde é usado um acervo para ser divulgado. Né? Então, assim, os equipamentos da cultura, eles ficam à disposição para que os artistas possam aí ter essa utilização, né? Então, as inscrições desses editais vão ser através de um formulário online. O edital vai estar à disposição a partir de hoje nas páginas da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Cultura. As inscrições abrem no dia 16 e vão até o dia 26 de julho. São 10 dias aí de inscrições. Todo o cronograma do edital ele foi muito pensado para o momento que a gente está vivendo. Então, a gente está lançando um edital emergencial. Por isso que os prazos todos estão adequados, isso para a gente conseguir tá chegando lá na ponta o mais breve possível. Bom, então, vão ser entregues, então, se a gente pensar entre esses dois editais, a gente vai ter mais de 300 produtos culturais que vão estar levando esse entretenimento, né, ou essas ações para a nossa sociedade, né, nesse amplo projeto de fomento à cultura. O investimento total que a gente está falando aqui é de 575 mil. Pode passar? Bom, é isso, está apresentado. Obrigado, Daniela, obrigado, Adriana, pela apresentação aí, estive com a gente para a gente conversar um pouquinho, e a gente convidou a Bia aqui. Bia, a gente convidou muito mais para tu elogiar e para tu comentar, para a gente falar dos desafios, porque a gente sabe que isso aqui foi um trabalho gigantesco, né, da Secretaria da Saúde, faz parte de um processo como um todo, daquela atenção inicial prioritária das questões básicas do ser humano. Isso aqui é uma evolução disso, e a gente sabe que vai ter que ser ainda mais criativo aí nos próximos meses, mas é um grande teste aqui para nós isso, do ponto de vista de alternativas que a gente tem para esses próximos, no mínimo, meses, né? Desse momento diferenciados. Então, a gente queria discutir um pouquinho, porque é muito nós aqui. Tu sempre alegra quando tu tá junto com os nossos eventos, tu vem nos prestigiar, nos faz a gente se sentir mais felizes por esse teu jeito cativante aqui. A gente queria discutir um pouco, então. Obrigada, prefeito. Boa tarde a todas e a todos, meu querido secretário, que quero dizer, prefeito Marquesan, que eu cheguei em Porto Alegre a convite do governador. Eu fui recebida carinhosamente com um abraço muito quente do Luciano, né? Então, no momento em que eu estava ainda tateando e pensando, né, como é que as coisas iam acontecer, eu fui recebida muito carinhosamente pelo Luciano, né, e sempre convidada para participar dos eventos da prefeitura, né, dos lançamentos, enfim, das ações desencadeadas pela Secretaria da Cultura e com a sua presença também. Então, eu quero agradecer, né,
serei sempre agradecida por essa recepção tão carinhosa que eu tive por parte do governo municipal de Porto Alegre por ocasião da minha ascensão à Secretaria de Estado da Cultura, né? E dizer que nós somos parceiros, estamos sempre em contato permanente. O secretário Luciano sabe que a qualquer tempo ele manda uma mensagem, eu não levo mais do que 15 minutos para fazer, para dar uma resposta, da mesma forma acontece em relação a ele. Então, a Adriana, a Daniela, todos da secretaria, eu acho que é uma equipe fantástica que vocês têm na Secretaria Municipal de Cultura, assim como eu considero a minha equipe também maravilhosa no Estado, né? Eu acho que a gente tem essa sorte de trabalhar com gente da área, com gente da cultura, que está ocupando um lugar por merecimento, pela sua trajetória, pelo seu currículo, acima de qualquer coisa. Então, acho que essa é uma prerrogativa que tanto o secretário Luciano tem, como eu tenho também, que é ter à frente da cultura em Porto Alegre, no Estado, gente que inspira, gente que é inspiradora para aqueles que são os gestores que têm que carregar o piano e a gente se sente amparado pelas equipes, né? Quero dizer que eu vou usar uma expressão que o nosso governador Eduardo usa sempre, prefeito: não existe bala de prata. Então, o que vocês estão fazendo hoje é o 7º município no Rio Grande do Sul que lança edital emergencial para a cultura. Nós temos 497 municípios. Nós sabemos da dificuldade de investir em cultura num momento de pandemia, no qual todos os municípios parece que focam as suas ações naquelas questões que são importantes para a vida, para, no caso, a saúde. Nós sabemos da preocupação dos prefeitos, né? E, ao mesmo tempo, nos debatemos, os secretários de cultura, porque nós entendemos, sim, a necessidade e a urgência dos trabalhadores da cultura. Nós sabemos da relevância que tem a arte na vida do ser humano no isolamento. Como estariam as pessoas hoje se não fosse a possibilidade de fruição de arte nas suas residências, nas suas casas? Então, nós temos, sim, esse compromisso com os nossos artistas, nós temos compromisso com o pessoal da graxa, sim, e temos que somar os esforços, né? Nós temos a campanha que busca cestas básicas pelo Estado, temos a campanha pelos municípios, temos os editais que o governo do Estado conseguiu colocar na rua a muito custo, porque essa inovação, como falou a Adriana agora, essa necessidade dessa entrega rápida, isso tem um preço alto dentro de uma organização, dentro de uma programação de prefeitura, e nós temos que passar pela procuradoria, temos que aprovar esses prazos que são diferenciados. Vocês ainda têm um período eleitoral pela frente, quer dizer, tem toda uma sorte de dificuldades que, muitas vezes, quem está lá na ponta, precisando, com urgência, não entende. Então, a cobrança vem e vem forte. E o que nós temos que fazer, eu acho que nós temos feito, é receber essa cobrança, assimilar e procurar fazer as entregas. E sermos nós generosos, compreensivos, afetivos com as pessoas que hoje estão nessa situação de fragilidade. Então, eu quero aqui trazer o meu abraço, os parabéns a essa equipe pelo trabalho que desenvolveu e que vem desenvolvendo na Prefeitura de Porto Alegre. Eu sou realmente uma fã do trabalho de vocês, acho que é isso, são pessoas que inspiram aqueles que trabalham na gestão pública, que por vezes é tão difícil, é tão árduo, é um caminho tão difícil. Eu sou uma ativista, eu estou sempre do outro lado, cobrando dos gestores, mas é bom a gente passar para esse lado do balcão, de vez em quando, e saber como é que as coisas acontecem, para que a gente possa ter essa compreensão, né? A gente consegue ver os dois lados, né? Ver aquele que está naquela aflição, que está naquele desespero, e achando que, numa situação dessas, o poder público tem que resolver toda a situação,
e, ao mesmo tempo, como gestor público, sabemos que não vamos resolver tudo. Né? Nós temos que, sim, nos abraçar, somar esforços e fazer essas entregas da forma como vocês estão fazendo hoje. Então, agradeço muitíssimo ao convite para fazer parte dessa live, que o Luciano chegou a chamar de Love, e é isso, tem afeto, porque tem amor também, amor pelo que a gente faz, né? Tem a paixão, então eu acho que foi uma confusão linda quando ele me convidou para participar dessa Love. Então fica o meu beijo, o meu carinho e os cumprimentos a todos vocês, prefeito. Eu sou também uma admiradora sua do seu trabalho, quero dizer assim, que a Secretaria está sempre, sempre de portas abertas para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Muito obrigada pelo carinho e pelo convite. Obrigado, Bia, aí pela manifestação, por ter aceito estar presente aqui com a gente através da videoconferência nessa pauta que para nós é mais uma etapa aqui de superação desse momento difícil, e a gente vai ter que continuar andando de mãos dadas aqui para conseguir otimizar esses esforços nesse momento onde as necessidades são tão grandes aí frente às potencialidades que a gente tem, e otimizando acho que a gente consegue enfrentar melhor esse momento, como a gente sempre fez, e vai ser uma alegria andar de mãos dadas com a tua equipe aí da Secretaria Estadual de Cultura e com o Governo do Estado. Muito obrigado. A gente já tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante, que é da Camila Diesel, da Rádio Guaíba. Não sei se será aberto para perguntas, está sendo aberto. Aliás, quem puder fazer as perguntas pelo chat, eu mesmo vou fazer aqui. Mas ela gostaria de saber, e com razão, quais os critérios para a seleção, como os contemplados serão escolhidos, Adriana ou Daniela? Qual de vocês que vai responder para nós aí? Posso responder aqui, prefeito, Adriana. A gente está montando uma comissão de seleção. Essa comissão, ela é uma comissão por área. Então, ao todo, nós teremos 8 subcomissões. Cada subcomissão terá 5 representantes de área, né? Então, vão ter lá uma comissão de 5 pessoas para as artes plásticas, 5 para o cinema, 5 de arte popular e as demais. A comissão está sendo formada por 3 representantes da prefeitura, né, que a gente está trabalhando junto com o Gabinete de Comunicação Social, a FASC, Secretaria de Cultura, e 2 pessoas da sociedade civil. Né? Cada um dos editais, eles vão ter um trabalho na questão da seleção, tem critérios para cada um deles, né, que vão desde currículo, desde a análise da proposta enviada, né, e clareza dessa proposta, criatividade e tudo mais. Então, são esses os critérios para a seleção. Bom, bem objetivo, muito bem. Obrigado. E já tem uma outra pergunta aqui complementando, da Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, que complementa a pergunta da Camila. Qual o prazo de desenvolvimento e quando a população na capital vai começar a desfrutar desses projetos? Agora eu respondo, vamos fazer um ping-pong. A nossa ideia é que também esses produtos cheguem o quanto antes também para a população. Então, a gente está trabalhando com edital de pessoa física. A partir do recebimento da premiação, a pessoa vai ter 10 dias para desenvolver as propostas. A ideia é que seja bastante ágil, né, a entrega. Aí, para as presenciais, vai ter um prazo um pouco maior. E para o edital de pessoas jurídicas, que é mais complexo, a gente vai dar um prazo de 30 dias para a entrega das propostas. E para as presenciais, ao longo de 2020 também, esperando aí um prazinho um pouco maior até o final do ano para essas entregas. Muito bem. Muito bem. A gente tem um prazo, então, para as pessoas físicas, que é do dia a entrega das propostas até o dia 26, e depois tem um prazo de análise de 30 dias para a pessoa jurídica. E para a pessoa física, qual é o prazo? Não, na verdade, o prazo de inscrição para recebimento das propostas, a gente continua, são 10 dias para as pessoas se inscreverem no edital.
A entrega dos produtos é com esses prazos que eu falei, 10 dias para as propostas de pessoa jurídica e 30 dias para as pessoas jurídicas, né? 10 e 30. Mas todos esses detalhes, todo mundo, a partir agora desse momento da live, vão poder entrar no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, baixarem os 2 editais, lerem com calma cada um dos aspectos. A gente, enquanto equipe, estamos todos botando toda a nossa energia nesse atendimento e levando o melhor para essa classe que está realmente assim num momento muito, muito delicado. Então, da nossa parte, contem conosco em tudo. Muito bem, Daniela. Muito obrigado. Luciano, quer complementar com alguma observação? As perguntas já foram respondidas. 2 perguntas, a da A Camila. apresentação foi bem legal. E quer complementar, Luciano, por favor? Desculpe te Só interromper. dizer que se ficou dúvida, porque às vezes a gente ouve e não assimila imediatamente, né? Essas perguntas têm as respostas no próprio edital, está bastante esmiuçado. Os critérios, os prazos. Então, se lerem o edital, não terão nenhuma dúvida. Era isso. Então, quero agradecer muito aí, mais uma vez, a presença da nossa secretária estadual, da Bia. Muito obrigado pelo carinho de sempre aí, Bia. Agradecer à imprensa que participou, todos aqueles que nos acompanharam. Um beijão muito especial aí para o Luciano, para toda a equipe da secretaria e muito especialmente aqui para a Adriana e para a Daniela, que fizeram essa apresentação aqui e que foram duas desse grupo de responsáveis que conseguiu fazer essa bela entrega aí dessa construção de alternativas e de superação para esse momento onde a gente precisa estar junto, abraçado, de mãos dadas aí. Então, parabéns, obrigado aí pelo prestígio para essa pauta de todos vocês que nos assistiram. Um beijão. Tchau, obrigado. Tchau, prefeito.